Olá pessoal, começando a terceira parte da aula 3 de Seguridade Social, aí, nossa primeira aula da Maratona Coronavírus de Seguridade Social. Agora a gente vai falar em como que a Previdência ela está estruturada dentro do sistema de Seguridade Social constitucional e como que a Previdência Social foi desenhada pela Constituição de 1988. A gente viu que a Constituição de 88 deu uma cara um pouco diferente para o sistema de previdência que havia sido modelado lá nos anos 60, com a criação do INPS, depois a separação ali do INPS da saúde, né, INPS e INAMPS, e a Constituição trouxe, né, essa questão da universalidade bem mais forte do que havia sido construído antes. Então, a cara do sistema vai mudar, ele vai se tornar pretensamente mais abrangente a partir da Constituição. O legislador e os administradores do regime geral de previdência social que foi criado, então, precisariam sempre buscar, né, a maior abrangência do sistema. E isso se fez com a inserção do princípio da universalidade lá na Constituição. A Constituição passa a trazer a universalidade e ela especifica, inclusive, que é a universalidade de custeio e a universalidade de cobertura e de atendimento. E o que significa isso? A universalidade de financiamento, basicamente, é aquela ideia de que todos precisam contribuir, ou seja, a sociedade passará a contribuir de maneira massiva para o sistema de previdência social, Seguridade Social, para que ele se desenvolva. E a universalidade de cobertura e de atendimento diz que o sistema deve se estruturar para atender ao maior número de situações de vulnerabilidade possível, situações de vulnerabilidade, ou seja, a gente está falando de cobertura, como se fosse um plano de saúde, né? Cobertura para cirurgia, cobertura para exames, cobertura para partos, enfim, né? Então, situações de vulnerabilidade, então o sistema ele deve abranger ao maior número de situações de vulnerabilidade possível e também atender o maior número de pessoas possível. Então, universalidade da cobertura e do atendimento, além da universalidade do financiamento. Essa é a ideia do Beveridge, né? A ideia do sistema do Beveridge, do sistema inglês que a gente já viu. Aquele sistema que ah, traz a ideia de que todos devem contribuir para que todos possam receber. Então, essa é a ideia que se traz para o sistema. É claro que, no que diz respeito à previdência, isso fica um pouco diferente do que foi imaginado lá na Inglaterra. Aqui no Brasil a gente tem alguns outros aspectos que a gente já vai comentar que tornam isso um pouco diferente, mas no sistema de saúde, no sistema de assistência, isso é aplicado de forma bastante clara, né? O sistema é universal a todos, independente de qualquer contribuição, como acontece na Previdência. Então ele é universal como um todo. Agora, na Previdência, a coisa ficou um pouco diferente. Então, a universalidade ela abrange os três subsistemas, ela abrange a Seguridade Social. No entanto, no que diz respeito à Previdência, modulou-se isso para que o sistema fosse contributivo, ou seja, para que só tivesse acesso aos benefícios da Previdência quem efetivamente contribua para a Previdência. Então, esse já é um outro princípio, um princípio da Previdência, né? Que se chama filiação, aliás, se chama contributividade, princípio da contributividade. Para que esse princípio da contributividade possa significar um efetivo custeio do sistema, adicionou-se um outro ainda, que é o princípio da filiação obrigatória, que obriga então as pessoas a contribuírem. Essa aliás, algo que tem que ficar bastante gravado. O nosso sistema ele é obrigatório, ele é contributivo e obrigatório. Você só recebe benefício se você contribui, por outro lado, você é obrigado a contribuir. Isso tem uma razão. Fora a ideia de universalidade, ou seja,
essa lógica de todos contribuírem para todos receberem, a gente tem o próprio sistema de repartição, né? O nosso sistema de previdência, como a gente viu na última aula presencial, é um sistema de repartição, e o sistema de repartição depende que as pessoas estejam ingressando nesse sistema o tempo todo, para que haja uma grande base contributiva para dar suporte àquela base de pessoas que estão recebendo benefício. A gente já viu isso, os benefícios eles são sempre maiores do que as contribuições, de modo que eu preciso de muita gente contribuindo para que algumas pessoas possam receber benefício. Dentro da ideia de repartição, isso é mais incisivo ainda, porque os benefícios são pagos com a repartição daquilo que está sendo contribuído mês a mês. Então, eu recolho aquilo no mês e reparto para as pessoas, né? E dentro dessa lógica se construiu, então, a ideia de solidariedade. Tá? A ideia de solidariedade, que é um princípio da Previdência também, né, que diz que você não contribui para a sua aposentadoria, você contribui para o sistema. A sua contribuição ela é solidária. Vem aí a ideia de repartição de renda, vem a ideia de distribuição de renda, mas é uma ideia que é essencial para o funcionamento de um sistema de repartição. Você não contribui para você, você não tem uma conta no seu nome, né? Volto a dizer o que eu disse nas aulas presenciais, não há um centavo sequer com o seu nome lá na Previdência, não há um centavo sequer com o meu nome na Previdência. A nossa contribuição atual ela é feita para as pessoas que estão recebendo benefício, né? Então é o meu avô que está aposentado, é o meu pai que está aposentado, são as pessoas que estão aposentadas que estão recebendo esse dinheiro que é oriundo da nossa contribuição. Não há reserva, o dinheiro é repartido e por isso repartição, ele é repartido entre aquelas pessoas que estão recebendo benefícios, né? É a ideia aí de pacto de gerações que a gente conhece, né? Então a geração atual ela paga os benefícios da geração mais antiga e espera que a geração que venha depois dela pague os seus benefícios quando ela, né, essa geração nova, se torne a geração antiga, certo? Então aí a gente já tem alguns desses princípios da Seguridade Social e da Previdência Social, né, que são modeladores da nossa Seguridade Social e da nossa Previdência Social. Além disso, no que diz respeito ao custeio, ou seja, a forma de arrecadar, tá? O sistema ainda tem um outro princípio importante, que é o princípio da equidade, ou seja, todos contribuem, mas na medida das suas possibilidades, né? Então a ideia é que você possa criar um sistema de contribuições que cobre mais daqueles que têm mais e cobre menos daqueles que têm menos. Na prática, hoje, isso se opera dentro do sistema de previdência pela variação de alíquotas, mas naquilo que diz respeito principalmente aos empregados. Porque naquilo que diz respeito aos empresários, por exemplo, isso depende de outros mecanismos, né? Se faz, né, existe, mas depende de outros mecanismos, que não são mecanismos essencialmente previdenciários, são mecanismos de política mais geral que atuam na Previdência. Então, por exemplo, a gente tem a questão do MEI, a gente tem a questão do Simples, onde as contribuições previdenciárias elas têm o seu montante reduzido, né? Então o pequeno empresário ele vai pagar menos, né, proporcionalmente menos contribuição previdenciária do que o grande empresário, né? O microempreendedor individual ele paga menos contribuição previdenciária do que o empresário maior, né? Então existem mecanismos que não são exatamente previdenciários, mas que interferem no sistema de custeio da Previdência, que fazem operar, então, essa ideia de equidade, né? Daqueles que têm mais condições pagam mais e aqueles que têm menos condições pagam menos, né? Hoje, depois da reforma, a gente tem todo um escalonamento de alíquotas, né? Que vai começar na alíquota mais baixa, em 7,5%, salvo engano, depois da reforma, e vai até, é uma alíquota progressiva agora, e ela vai até 11, alguma coisa também para aquele que recebe mais, o empregado que recebe mais,
né? Então depois eu tenho o empresário que vai pagar em 20, né? Então tenho várias contribuições diferentes. Além disso, a gente tem o que chama de diversidade das fontes de custeio. A Seguridade Social ela deve ser financiada por uma série de fontes diversas, o que no Brasil não é tão aplicado assim. A gente tem, de fato, de fontes diversas, tá? Tem o dinheiro lá da loteria, aí tem a contribuição do empregado, tem a contribuição do empregador, tem algumas contribuições paralelas, mas o grosso das contribuições vem todas do mesmo local, né, que é a folha. A folha. Tanto o empregado quanto o empregador contribuem sobre a folha, o empregado sobre o seu salário até o teto, né, até o teto do INSS, o empregador sobre a folha inteira, ou seja, é o mesmo dinheiro, né, você tributa o mesmo dinheiro, né, a mesma fonte. Então a gente não tem a concretização efetiva dessa diversidade de fontes de custeio, porque as demais fontes são fontes de muito menor importância. Você precisaria ter uma diversidade de fontes que impactasse menos a economia, que fosse mais diversa e aí causasse menos impacto a um momento do processo produtivo, e a gente não tem isso. A gente tem uma concentração de contribuição sobre a folha, o que faz com que haja uma dificuldade de contratar, e aí há uma dificuldade de produzir, e se há uma dificuldade de contratar, há uma dificuldade de emprego, se há uma dificuldade de emprego, há uma dificuldade de consumir, né? Então isso fica bastante complicado. A gente acaba tendo dificuldades com relação a isso, né? Então, esses princípios, eles modelam, né, o nosso sistema de previdência naquilo que diz respeito principalmente ao custeio e à atenção, né? O custeio e a atenção. E ainda falando de atenção, a gente tem um outro princípio que é o princípio da distributividade. O princípio da distributividade, ele vai complementar a ideia de equidade no custeio. Se a equidade no custeio é cobrar mais de quem tem maiores condições e cobrar menos de quem tem menos condições, a ideia de distributividade é prestar mais serviços a quem tem menos condições e prestar menos serviços a quem tem mais condições. E essas condições vão estar moduladas na ideia de vulnerabilidade. A ideia que é aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que precisam de mais atenção do Estado, deverão efetivamente receber mais atenção do Estado, complementando então a ideia de distribuição de renda, né? Eu cobro mais daqueles que têm mais e, em tese, têm menos vulnerabilidades para entregar mais serviços para aqueles que têm menos condições e acabam contribuindo também menos. Essa política de distribuição de renda não é perfeita no nosso sistema, na verdade está longe de ser perfeita, porque proporcionalmente, na Previdência principalmente, proporcionalmente quem ganha mais não contribui menos, de fato. No número né? Se a gente for pegar o valor nominal, mas se a gente for pegar o valor proporcional, não é. Porque quem ganha mais contribui até o teto. Né? E ele pode ganhar muito mais do que o teto, vai continuar contribuindo sobre o teto e isso gera uma distorção. Né? Eu posso ganhar 50 mil reais, eu vou contribuir no máximo sobre 6 mil, enquanto que aquele que ganha um salário mínimo vai contribuir sobre todo o seu salário mínimo. Então, proporcionalmente, a contribuição ela acaba não tão equitativa assim. Né? Mas no que diz respeito à distributividade, há ações específicas direcionadas a populações mais carentes, por exemplo, Preve Barco, atendendo populações ribeirinhas, a agências itinerantes para atender comunidades mais distantes, isso falando de previdência, né? Na saúde também, na saúde é um capítulo à parte, né? A gente poderia deixar um vídeo só para isso, né? Na saúde não, na saúde mais médicos, por exemplo, foi uma medida nesse sentido, né? Mas aí bagunçaram com o sistema. Agora tenta-se reconstruí-lo, né, para que possa se efetivar isso, mas a saúde ela evidencia muito a falta dessa distributividade, né, nessa ideia de distributividade. Né? Então isso fica mais ainda para a Previdência, porque como ela é contributiva, ela consegue, ela em tese tem
né, uma gestão que é mais individualizada ali, né, uma gestão que é mais individualizada, certo? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre princípios, sobre modelagem de sistema da Previdência no Brasil, né, mais alguns outros princípios da Previdência e da Seguridade Social, que são importantes para a gente entender como funciona a nossa Previdência e a nossa Seguridade Social. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.